Nos dias primaveris de 1883, uma morada solitária, situada às margens de Eagle Creek, nas regiões sudeste do território do Arizona, abrigava duas mulheres e seus filhos. Os patriarcas da família haviam partido cedo em uma missão para avaliar as consequências sombrias do recente ataque de Jerônimo, uma investida implacável que deixou suas ovelhas massacradas ou roubadas. A perigosa solidão imposta às mulheres em tais circunstâncias difíceis não era desconhecida, pois já estavam acostumadas à ameaça constante do retorno de Jerônimo. À medida que o sol da manhã surgia, espalhando seu calor sobre a paisagem árida, uma das mulheres se aventurou para fora para buscar água em uma nascente escondida entre um grupo de salgueiros a poucos metros dali. Uma súbita explosão de latidos do cachorro atraiu as mulheres até a janela. O único relato coerente que ela conseguiu fornecer foi que a aparição era carmesim, colossal e rá, montada por uma força malévola. Ecos de aflição preenchiam o ar, mas, paralisada pelo terror, ela trancou a porta e buscou refúgio em orações fervorosas durante todo o dia. O anoitecer marcou o retorno dos homens, que ao ouvirem o relato angustiante, armaram-se com tochas e se aventuraram a examinar a misteriosa nascente. Lá, em meio ao solo lamacento, eles encontraram o corpo sem vida da segunda mulher, esmagado quase até desaparecer. Impressas na lama estavam pegadas de casco, sinistramente fendidas e com o dobro do tamanho de um cavalo comum. Fios de cabelo longos e avermelhados estavam pendurados nos salgueiros. O legista de Solomonsville, enviado para investigar, mostrou profundo ceticismo sobre o relato. Se não fosse pelo estado dos restos mortais e pelas pegadas de cascos, ele talvez suspeitasse de um crime da própria família. No final das contas, porém, ele acatou o veredito do júri de morte por algum meio desconhecido, uma decisão devidamente registrada no Mojave County Miner, um periódico semanal de Kingman, Arizona. Após esses acontecimentos, poucos dias depois, 2 garimpeiros de ouro estavam empenhados na busca meticulosa por sua fortuna. Ao longo do Chases Creek, um afluente que atravessa a vasta região selvagem a vários quilômetros a nordeste do Riacho de Águia, eles se viram abruptamente despertados de seu repouso noturno. Sua tenda, um frágil refúgio contra as intempéries, desabou sem cerimônia sobre eles no meio da noite, acompanhada por uma desconcertante sinfonia de gritos e trovoadas de cascos. Em meio à confusão, eles presenciaram um espetáculo de outro mundo. Um cavalo incrivelmente alto galopando para dentro do matagal, deixando-os atônitos em seu rastro. Os garimpeiros, determinados a comprovar o encontro surreal, compartilham sua história extraordinária no acampamento de mineração. Um grupo de mineiros céticos, atraídos pela promessa de um enigma, concordou em acompanhá-los de volta ao local da estranha ocorrência. Ao longo do leito do riacho, eles descobriram as marcas indeléveis de cascos colossais, formando uma trilha morro acima, claramente perturbada por uma criatura de considerável magnitude. Aderindo tenazmente à folhagem verdejante, havia vestígios de longos pelos vermelhos. Apesar do depoimento sincero de alguns mineradores, cujas descobertas coincidiam com o incidente do rancho de ovelhas em detalhes, o sentimento predominante era de diversão incrédula. Na atmosfera impregnada de lendas do Velho Oeste, as histórias contadas ao redor da fogueira ocupavam um lugar cobiçado como a forma de entretenimento preferida. O fantasma vermelho, como ficou conhecida a entidade misteriosa, virou alvo de exageros, com narradores criando histórias extravagantes sobre suas 2 aparições registradas. Um entusiasta dessa narrativa se gabava de uma perseguição que culminou no desaparecimento enigmático da criatura no ar, enquanto o outro relatava um episódio sensacional em que o fantasma vermelho supostamente matou e devorou um urso pardo. Aproximadamente um mês após o trágico falecimento da mulher do rancho, o fantasma vermelho apareceu novamente, desafiando as conjecturas fantasiosas dos contadores de histórias. Este evento espectral ocorreu perto do Rio Salgado, cerca de 130 quilômetros a noroeste de Eagle Creek.
Cyrus Hamblin, um fazendeiro que procurava gado desgarrado, subiu uma crista íngreme para ter uma visão panorâmica dos arredores. Do outro lado do desfiladeiro, em meio a um planalto coberto por um denso chaparral, ele percebeu a presença de uma criatura avermelhada e imensa, se movendo pela vegetação rasteira. Sentindo um calafrio momentâneo subir pela nuca, apesar do desfiladeiro aberto servir como uma barreira natural, Hamblin continuou, determinado a obter uma visão mais clara. Aos poucos, a entidade misteriosa avançou para uma área relativamente aberta, permitindo que Hamblin aliviasse sua apreensão. Mesmo a cerca de 400 metros, ele identificou a criatura sem dúvidas. Era um camelo. Para o americano médio e até para muitos arizonenses, ver um camelo vagando pelo deserto seria tão surpreendente quanto as mais fantásticas histórias do fantasma vermelho. Hamblin, no entanto, possuía o conhecimento adquirido em anos passados nas vastidões desérticas do território sudoeste, perto da fronteira com a Califórnia. Embora não estivesse familiarizado com camelos na região alta do Salt River, ele reconhecia que sua presença não era incomum no terreno desolado do deserto. O que distinguia esse camelo dos comuns era a carga peculiar sobre sua corcova. De onde estava, Hamblin não conseguia distinguir claramente, mas afirmou que parecia uma figura humana. Se realmente fosse um homem, o consenso era de que a vida já havia partido há muito tempo. A reputação impecável de Hamblin e seu relato meticulosamente detalhado deram credibilidade à narrativa, revivendo um episódio quase esquecido nos anais do Oeste. Isso reacendeu as brasas históricas e forneceu aos habitantes imaginários do território um terreno fértil para especulações. Consequentemente, o fantasma vermelho, ou fantasia colorado, como foi batizado pelos colonos de língua espanhola, rapidamente ascendeu ao posto de um dos habitantes mais renomados do Arizona. Um único ponto de discórdia persistia na narrativa de Hamblin: a natureza da carga nas costas do camelo. Céticos afirmavam que era apenas a corcova do camelo. No entanto, algumas semanas após o encontro de Hamblin, o fantasma vermelho ressurgiu nas proximidades do Vale do Rio Verde, cerca de 60 milhas a oeste do rancho de Hamblin, pondo fim aos argumentos dos céticos. Desta vez, um grupo de 5 garimpeiros se deparou com a criatura pastando em um planalto. As tentativas de abatê-la foram inúteis, e ela logo recuou além do alcance dos tiros. Em sua fuga, um objeto ameaçador caiu de suas costas. Ao investigar a descoberta curiosa, os garimpeiros encontraram, conforme relatado pelo Mojave County Miner, um crânio humano com alguns pedaços de carne e cabelo ainda grudados nele. A revelação macabra da carga sinistra do fantasma vermelho gravou sua saga sombria no tecido da lenda viva, uma odisseia que perduraria por quase uma década. Embora o único relato contemporâneo dessa jornada espectral esteja registrado no Minerador, uma época em que os jornais raramente se curvavam às amarras da precisão pode nos levar a suspeitar de exageros. Porém, os detalhes foram transmitidos com tanta precisão e realismo que exagero parece improvável. Além disso, esses relatos não continham as invenções abertamente fantasiosas típicas dos editores mais imaginativos da fronteira do Oeste, que não costumavam inventar histórias envolvendo a selvageria malévola do fantasma vermelho, supostamente entediado com suas vítimas animais. A narrativa do fantasma vermelho, em seu desfecho, lança uma sombra sombria sobre as crônicas melancólicas do primeiro e único corpo de camelos do Exército dos Estados Unidos. Sua criação se desenrolou com uma expectativa otimista em março de 1855, quando o secretário de guerra do presidente Franklin Pierce, Jefferson Davis, conseguiu convencer o Congresso a liberar $30 mil para adquirir camelos para a exploração do Sudoeste pelo Exército. Apesar de sua criação tardia, o conceito já circulava nos meios militares há anos, originando-se na proposta do Major George H. Crossman,
em 1836 de que camelos, habilidosos em suportar terrenos desérticos com pouca água, deveriam ser testados no lugar de cavalos ou mulas. No entanto, foram necessários impressionantes 19 anos para que a ideia subisse na hierarquia burocrática. Com os fundos garantidos, Davis enviou o Major Henry C. Wayne e o Tenente David D. Porter ao leste do Mediterrâneo a bordo do navio de suprimentos da Marinha, The Supply, para adquirir o primeiro lote de camelos. Wayne, experiente comerciante de cavalos, estudou a fundo sobre camelos e analisou atentamente as ofertas nos mercados de camelos de Alexandria e Esmirna. Sua dedicação também deu frutos, pois 33 camelos, adquiridos a um custo médio de $250 cada, sobreviveram à árdua viagem de 3 meses até Indianola, Texas, com 2 filhotes nascendo durante o trajeto. Assim inaugurando a curiosa crônica do corpo de camelos. Na empreitada para estabelecer o corpo de camelos, Wayne e Porter contrataram 6 árabes e um turco, sendo os primeiros designados como condutores de camelos e mentores dos muleiros do exército, enquanto o último assumiu o papel de veterinário. A lamentável falta de discernimento nessas contratações prenunciou o eventual fracasso do experimento. Parecia que eles presumiam que qualquer pessoa vinda da terra dos abundantes camelos deveria possuir uma expertise inata em lidar com essas criaturas peculiares. No entanto, a realidade se revelou bem diferente. Os homens árabes conheciam camelos como um garoto da cidade conhece cavalos hoje, e o tratamento incomum dos veterinários turcos para doenças de camelo era fazer cócegas no nariz do animal com o rabo de um camaleão. Apesar dos contratempos iniciais, Wayne manteve a convicção no potencial dos camelos para o exército. Ao chegar a Indianola em 14 de maio de 1856, Wayne enviou Porter de volta ao Oriente Próximo para buscar outro carregamento de camelos. Conduziu seus camelos sob sua responsabilidade até o Camp Verde do Exército, 60 milhas a noroeste de San Antônio. Um novo desafio surgiu na viagem. Quase todos os cavalos e mulas pelo caminho entravam em pânico ao ver as criaturas sob os cuidados de Wayne. Isso enfureceu cavaleiros e carroceiros, que culparam os camelos pela confusão. Quando Wayne chegou ao acampamento verde, ficou evidente que sua principal tarefa era conquistar os céticos e convencê-los de sua visão sobre os animais. Em uma jogada estratégica para promover a aceitação, Wayne organizou uma demonstração convincente. Reunindo um grupo de muleiros inicialmente hostis envolvidos no experimento, Wayne trouxe um de seus melhores camelos, ordenou que se ajoelhasse e o carregou com 2 fardos de feno substanciais, uma carga equivalente ao que uma mula poderia suportar. Wayne, fingindo hesitar, analisou a carga e deixou os espectadores mostrarem ceticismo. Para surpresa deles, ele ainda acrescentou 2 fardos à carga. Os muleiros, inicialmente incrédulos, explodiram em aplausos quando o camelo se levantou sem esforço e saiu andando ao comando de Wayne. Isso marcou a única vez registrada em que um tropeiro de mulas aprovou um camelo. O único adepto de Wayne nessa empreitada foi o tenente Edward F. Beale, uma figura de considerável renome no Oeste. Apesar de seus começos incomuns na Marinha dos Estados Unidos, onde se alistou aos 14 anos em 1836, as façanhas de Beale incluíram resgatar tropas americanas sitiadas perto de San Diego ao lado de Kit Carson em 1846 e transportar o primeiro ouro da mina Sutter, na Califórnia, para Washington, D.C. Intrigado por novas ideias e tendo se desligado da Marinha em 1851 para se dedicar à exploração do Oeste, Beale, a pedido de Wayne, assumiu uma patente de tenente do Exército e um papel no Corpo de Camelos. Após passar por um treinamento rigoroso com os camelos, Beale recebeu a tarefa de inspecionar uma rota de Fort Defiance, no Novo México, até a fronteira leste da Califórnia, atravessando as paisagens áridas do Novo México e do Arizona.
Para essa expedição, ele selecionou meticulosamente 25 dos melhores camelos do rebanho de Wayne e mais 44 trazidos por Porter na viagem seguinte. Ao concluir o levantamento, basicamente traçando o que se tornaria a parte oeste da famosa Rodovia 66 dos Estados Unidos, Billy ficou absolutamente convencido de que o camelo era a chave para resolver os desafios de transporte do Sudoeste. Essa convicção repercutiu no Departamento de Guerra. Em dezembro de 1858, John B. Floyd, que sucedeu Jefferson Davis como secretário de guerra, reconheceu oficialmente o sucesso do experimento, pedindo ao Congresso que aprovasse a importação de mais 1.000 camelos. No entanto, como o destino quis, naquela época o Congresso já estava envolvido nos estágios iniciais da Guerra Civil, desviando sua atenção do assunto. Essa distração fortuita poupou os possíveis camelos de enfrentarem o tratamento severo que já era dado àqueles que estavam entre eles, estrangeiros em uma terra onde sua falta de familiaridade justificava a crueldade. Esse período ocorreu muito tempo após a morte dos árabes originais, quando os camelos eram apenas fragmentos de memória. Erguer um monumento para homenageá-los teria sido inconcebível para Wayne, Bill e seus auxiliares, que tentavam se tornar condutores de camelos. Para o vaqueiro comum e o condutor de mulas, os camelos eram abominações desconcertantes, e o sentimento era recíproco. Embora os camelos sejam animais altamente domesticados, sua compreensão exige familiaridade. Em suas terras natais, no norte da África e na Ásia, eles são tratados com cuidado e respeito, um contraste marcante com os maus tratos que sofreram no sudoeste americano. A lenda criada por Hollywood sobre o antigo cowboy e seu afeto pelo cavalo contrasta fortemente com a dura realidade. Owen Wister, em um rascunho inicial de suas histórias, retratou um vaqueiro enfurecido, arrancando os olhos de um cavalo. Uma cena que Theodore Roosevelt implorou para que ele omitisse, não por ser irreal, mas por medo de incentivar a crueldade. Até escritores sensatos frequentemente submetiam seus cavalos à brutalidade. Os condutores de mulas ganharam esse título por um motivo. Com chicotes pesados, eram conhecidos por arrancar pele dos animais. No entanto, quando as pessoas tentavam maltratar camelos da mesma forma, acabavam sendo alvo de retaliação. No acampamento verde, no Texas, logo após a chegada dos primeiros camelos, um condutor de mulas, tomado pela frustração, deu um chute na barriga de um camelo. O camelo, recusando-se a ser subjugado, revidou cuspindo uma bola repulsiva de bolo alimentar no rosto do homem. Enfurecido, o condutor de mulas tentou acertar o camelo com um porrete, mas o animal habilmente desviou do golpe, soltou um grito estridente e, em seguida, dilacerou o braço do homem com seus formidáveis incisivos, semelhantes a presas. O início de um conflito implacável entre os condutores de mulas do exército e os camelos se desenrolou após um encontro fatídico. Os camelos, com sua habilidade de cuspir com precisão e em grande quantidade naqueles que provocavam sua ira, inadvertidamente alimentaram a fúria desses homens. Esse comportamento retaliatório, aliado às expressões aparentemente desdenhosas dos camelos e às suas manifestações vocais de descontentamento durante o carregamento, instilou um ódio profundo entre aqueles encarregados de cuidar deles, beirando a obsessão. Ao ser transferido para o leste, o tenente Bill percebeu que a forte aversão dos homens aos camelos era um grande obstáculo para seus planos. Deixar os camelos sob os cuidados dos homens sem sua supervisão direta mostrou-se impossível. Um carreteiro, furioso, atacou um camelo que havia derrubado o que ele julgava ser carga excessiva. Ao tentar subjugar o animal à força, o homem teve um fim trágico, pois o camelo enlouqueceu e o pisoteou até a morte antes que seus companheiros pudessem intervir. Mesmo punições severas aos carreteiros que maltratavam camelos trouxeram pouca mudança de comportamento. A transferência subsequente de Bill marcou o fim de fato do experimento, embora o exército tenha demorado para formalizar seu abandono.
Quando o Bilo partiu, os camelos foram dispersos entre postos militares que iam do Texas até a Califórnia. Os responsáveis relutantes e engenhosamente facilitaram a fuga gradual dos camelos para o deserto. Quando o projeto foi oficialmente abandonado em 1863, restavam apenas cerca de 30 camelos para serem leiloados na Califórnia. No entanto, após pressão de pessoas preocupadas, a Assembleia Legislativa Estadual proibiu o uso de camelos nas estradas públicas, citando sua tendência de assustar cavalos e mulas. 2 tratadores originais levaram os camelos para o sul, até Yuma, no território do Arizona. Em uma reviravolta inesperada, um dos tratadores abandonou seu posto, deixando High Jolly, o único tratador restante, sobrecarregado com o cuidado dos camelos. Por um tempo, High Jolly conseguiu sobreviver utilizando os camelos para transportar água pelos trechos áridos da estrada de carroças, vendendo-a para viajantes sedentos. No entanto, até mesmo ele sucumbiu aos desafios, abandonando o cuidado dos animais em algum momento no final da década de 1860, libertando-os na vasta natureza selvagem. Posteriormente, os camelos mais afortunados se viram lançados a uma existência difícil, tendo que se virar sozinhos no deserto implacável. Esse destino, embora desafiador para seres moldados por milênios de domesticação, mostrou-se melhor que o sombrio fim dos que eram recapturados. Periodicamente, garimpeiros ou vaqueiros se deparavam com esses camelos, muitas vezes os usando como alvo para a prática de tiro. De vez em quando, um transportador engenhoso fazia tentativas pouco entusiasmadas de reintegrar algumas dessas criaturas ao trabalho. Mas, inevitavelmente, algumas acabavam nas mãos de sádicos que inventavam usos mais imaginativos e brutais para elas. O Fantasma Vermelho, como ficou conhecido, presenciou esse tratamento cruel. A carga em suas costas sugeria uma história trágica. Nos primeiros dias da fama do Fantasma Vermelho, muitos acreditavam que o cadáver em suas costas era de um viajante desesperado, que, enfraquecido pela sede, amarrou-se esperando que o camelo o levasse à água. No entanto, ao examinar o animal mais de perto, ficou evidente que as tiras de couro cru que prendiam a carga haviam sido manipuladas de uma forma inconcebível para um homem em uma situação tão desesperadora. O enigma era descobrir se o homem estava vivo ao ser amarrado ao camelo. Se estivesse vivo, o ódio pelo camelo não poderia ser o único motivo por trás desse ato cruel. Isso continua sendo uma questão sem resposta, provavelmente destinada a permanecer na incerteza. Não importando o estado do homem, a verdade veio à tona. A pessoa que se amarrou ao camelo era inconfundivelmente um homem branco. Os Apaches e outros povos indígenas da região, embora praticassem costumes que podem nos parecer cruéis, jamais considerariam aceitável desperdiçar uma fonte valiosa de carne como um camelo. O indivíduo responsável por submeter o camelo ao seu tormento conseguiu infligir sofrimento, mas, fiel à sua espécie, o camelo recusou-se a suportar sua agonia em silenciosa submissão. Embora tenha tirado apenas uma vida humana, ele desencadeou ataques contra pessoas, quase toda vez que cruzava com elas, nos primeiros meses de sua angústia. A única vez em que escolheu fugir, em vez de atacar, ocorreu quando um grupo de garimpeiros atirou nele perto do Rio Verde. Alguns dias depois, um carroceiro que transportava vários barris de uísque parou sua caravana para passar a noite ao longo do Rio Verde, alguns quilômetros ao norte, preparando o cenário para uma noite cheia de acontecimentos bizarros. De acordo com seus relatos, enquanto se preparavam para a noite, um grito repentino e sobrenatural quebrou o silêncio tranquilo. Uma criatura colossal, estimada em pelo menos 9 metros de altura, desceu com asas que pareciam cobrir todo o céu. Seu pouso sacudiu o chão como um terremoto, derrubando 2 carroças. Homens e mulas apavorados se dispersaram, alguns se lançando no rio.
Quando retornaram cautelosamente na manhã seguinte, os únicos vestígios eram as pegadas de enormes cascos fendidos e alguns pelos vermelhos presos a uma das carroças viradas. Embora depredações subsequentes tenham sido atribuídas ao camelo, incluindo invasão de cabanas, desabamento de entradas de minas e incitação de estampidas de gado ou cavalos, permanece incerto se esses atos foram realmente obra do camelo ou resultado de outras criaturas, de encrenqueiros ou da imaginação daqueles que se diziam vítimas. Quase um ano após o camelo ter pisoteado fatalmente a mulher em Eagle Creek, ocorreu o último encontro violento registrado. Ao anoitecer, um vaqueiro do rancho Anchor Jot, a leste de Phoenix, passando por um curral de marcação aparentemente vazio, fora da temporada de apartação, encontrou uma presença incomum lá dentro. Puxando seu laço, ele se aproximou do portão do curral para investigar, quando de repente um camelo avançou em sua direção. Instintivamente, ele laçou a criatura, percebendo só depois que havia capturado um camelo. Seus arrependimentos foram superados pela colisão abrupta do camelo com seus cavalos, fazendo tanto o cavalo quanto o cavaleiro caírem no chão. O camelo, impassível, continuou noite adentro, ainda carregando os restos de uma carga que um dia foi um homem em suas costas. Isso marcou não apenas o último ataque do camelo, mas também o último registro documentado de sua carga macabra. Provavelmente, o camelo descartou o resto da carga logo após esse encontro. Com isso, o fantasma vermelho perdeu a força motriz por trás de suas tendências violentas e a marca distintiva que o diferenciava de seus semelhantes. Ao longo dos anos, ele deixou de ser uma ameaça assustadora e virou apenas uma história para assustar desavisados. Se esse tivesse sido o desfecho da saga, provavelmente teria caído no esquecimento, talvez sendo descartado como apenas mais um conto fantástico entrelaçado no tecido das lendas do Velho Oeste. No entanto, quase uma década após sua primeira aparição, o Fantasma Vermelho encenou um ato final, registrado pelo jornal Mojave County Miner, em 25 de fevereiro de 1893. Mizzou Hastings, um fazendeiro do Oregon, desempenhou o papel de exorcista nesse encontro fantasmagórico. Sua fazenda, localizada um pouco acima do acampamento de ouro no Rio São Francisco, serviu de palco para uma revelação matinal inesperada. Olhando pela janela de sua cabana, Mizzou avistou um grande camelo vermelho se alimentando em sua plantação de nabos. Sem hesitar, Mizzou se firmou no parapeito da janela e deu um tiro certeiro, abatendo o camelo. Ao examinar mais de perto, ficou evidente que o camelo trazia cicatrizes de uma existência tumultuada, envolto em uma teia de tiras de couro cru, amarradas que, com o tempo, haviam se entranhado em sua carne. Esse episódio quase marcou o fim da história dos camelos no deserto americano, mas não completamente. Um historiador do Sudoeste afirma que o último avistamento confiável de um camelo ocorreu em 1901, quando uma equipe de topografia relatou ter visto um enquanto delimitava a fronteira internacional entre o Arizona e o México. Outro relato, tido como verdadeiro por uma equipe da Ferrovia de Santa Fé, descreve um avistamento perto de Wickenburg, Arizona, em 1913. Uma terceira narrativa desperta curiosidade com histórias de um camelo assustando cavalos perto de Benning, Califórnia, a apenas 40 quilômetros a oeste de Palm Springs, em 1929. Em 1941, surgiram relatos do território a leste do Mar de Salton. Mesmo em 1957, um garimpeiro nas horas vagas e entusiasta do deserto, embora não conhecesse pessoalmente o local, continuava convencido de que camelos ainda vagavam pelas colinas escaldantes de Sonora e Baixa Califórnia. Esses sussurros se assemelham aos ecos do fantasma vermelho, lembranças tênues, mas duradouras, dos horrores únicos que nossa espécie pode perpetrar e da notável resiliência das lendas do Velho Oeste.